Pelo jeito já deu 3 partes já, mas se for preciso, nós faz 4, faz 5, ou vai dar 3 agora, não sei. Então veja bem, irmãos, para herdar o reino, não é assim não, irmãos. Tem que se tornar vencedor sim. Tem que renunciar à glória do mundo. Entendeu? Por isso que Satanás ofereceu a glória do mundo para o Machia. E o Salvador, o que ele falou lá? Ele renunciou, ele falou, não quero. Ele falou, somente ao Eterno adorarás e só ele darás culto. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Então nós estamos na terra para passar por um processo. Assim como Israel saiu do Egito e foi trabalhado no deserto, sendo preparado, moldados para depois entrar em Canaã. Canaã simboliza o milênio. A igreja vai ser trabalhada nessa era e só vai entrar os vencedores no reino. Não vai entrar essa galera toda que muitos estão pensando. Então existe a próxima era para tratar com os crentes. E só vai entrar no reino milenar aqueles que foram moldados conforme a imagem do Filho do Eterno. A Bíblia diz no livro de Romanos que o Eterno quer nos transformar na imagem do seu Filho. Uns vão permitir ser trabalhados, outros não vão permitir ser trabalhados. O Eterno quer moldar o seu Filho em nós, quer nos moldar na imagem do seu Filho. Então, para isso, o nosso eu tem que morrer. Por isso que a Bíblia diz, quem ama a sua vida da alma, perderá. Se o nosso eu não morrer aqui agora, se nós não morrermos, se nós não fizermos morrer o nosso velho homem nessa era, nós não vamos herdar o reino. Ele diz, cada um toma a sua cruz, o seu madeiro e siga-me, dia após dia, negando a si mesmo. Dia após dia, negando a si mesmo. Negando a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É deixar de fazer aquilo que eu gosto. É deixar de fazer, de dar prazer para mim mesmo, me agradar. É não ir mais em um bar, tomar cerveja, é não ficar assistindo filmes, é não ficar envolvido com certas coisas, jogando baralho, fazendo tudo que agrada a minha alma. Porque largar os pecados da carne é fácil. Eu quero ver largar os pecados da alma. O Machia foi tentado nas 3 partes. Ele foi tentado na carne, quando ele teve fome. Faz a pedra virar pão. Ele foi tentado no corpo, na carne. O Salvador falou, nem só de pão viverá o homem. Depois ele foi tentado na alma. Quando ele virou e falou assim, eu te dou a glória do mundo todinho se você prostrar e me adorar. O Salvador falou, arreda-te, Satanás. Somente ao Eterno adorarás. Porque a alma está presa com as coisas terrenas. Então ele foi tentado na alma também, na esfera da alma. Aí ele falou assim, está escrito, somente ao Eterno adorarás. A alma está presa com os bens materiais. Carro, casa nova, tudo novo, tudo, tecnologia. A alma está presa nessas coisas terrenas. Por isso que o homem falou lá, o que eu vou fazer? Vou aumentar meus celeiros e vou encher todos eles. Depois eu vou dizer, alegre-te minha alma, que agora você tem muito em celeiro. Então a alma está presa nos bens materiais. E ele também foi tentado no espírito. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, darás ordem aos teus anjos a teu respeito, e eles te protegerão para que não tropece em nenhuma pedra. Então ele foi tentado na esfera do espírito. Ele estava dizendo, você não está tão interligado com o Eterno, é só você orar, pula e é só você orar, você está no mundo espiritual mesmo, você é um homem espiritual, e aí os anjos vão te pegar na hora, porque você é um homem espiritual. Ele falou, mas também está escrito, não tentarás aiar o teu Criador. Então o Salvador foi tentado nas 3 partes. E a parte mais complicada hoje é a esfera da alma. Largar as coisas da carne é fácil. Prostituição, bebedice, glutonaria. Ou quer ver largar as coisas da alma. Assistir novela, assistir filme, jogar baralho. Entendeu? Tudo que você deixar a sua alma desfrutar aqui nessa terra, você não vai herdar o reino. A Bíblia diz, quem odeia... Nós temos que odiar a vida da alma, renunciar a tudo, negar a si mesmo. Então veja bem, olha o que diz aqui, 9, versículo 23. Dizia ele a todos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, tome o seu madeiro cada dia e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida da alma, perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, que aproveitar o homem ganhando o mundo inteiro, se vier a arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai. Então veja bem, aqui ele deixou bem claro, perder a vida da alma aqui é viver negando a si mesmo.
tomando a cruz todos os dias. Aí você vai ganhar o direito de entrar no reino. Mas se você desfrutar das glórias terrenas, das coisas terrenas agora, você pode tirar o cavalinho da chuva que lá no reino você não entra. Você não aprendeu a negar a vida da alma? Agora escolha, meu amigo. Agora você tem que escolher. Ou vive o que você tem para viver aqui agora e perde lá, ou perde agora para viver lá. Você decide. Então, esse evangelho que eu estou passando para você aqui não é pregado nas denominações, não. Ou você vive desfrutando de tudo agora para perder na próxima era, a era do reino, ou você perde agora para ganhar lá. E eu te garanto que lá é 1000 anos e lá é muito melhor do que aqui, viu? Então vale a pena você perder aqui agora para ganhar lá. Então veja bem, em Apocalipse capítulo 19, versículo 6, diz assim, Apocalipse 19, versículo 6 e 7, aqui diz assim: ouvi depois como que o rumor de um grande multidão semelhante ao fragor de águas torrenciais e rebombo de fortes trovões aclamando, aleluia, porque o Criador, o Altíssimo Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremos-nos e exultemos, demos-lhe glória ao Criador, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro, e sua noiva já está pronta. Concederam-lhe vestir com linho puro resplandecente, pois o linho representa a justiça justa dos santos. Essa noiva que está pronta aqui, não é toda a igreja, é só um grupo que vai estar representando ela. Porque, como eu disse em vários vídeos meus, o Mashiach precisa de uma esposa para poder casar com ela. Mas no dia que vai acontecer o casamento, vai ter 2 arrebatamentos, eu falei sobre isso, um antes da grande tribulação e um depois da tribulação. Quem vai reinar com ele os 1000 anos é só quem alcançou a perfeição, a maturidade. Esse vai estar qualificado para ser a noiva do Mashiach, para fazer parte da noiva do Mashiach. Agora aqueles que não estiverem com a sua veste pronta, esses não vão reinar com ele, pelo contrário, vai lá para as trevas exteriores. Por isso eu já falei em vários vídeos meus que a noiva do Cordeiro, a igreja, hoje ela está no processo de preparar as suas vestes. Olha o que diz aqui. Porque, concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. Presta atenção. A igreja hoje, existe 2 vestes nas escrituras. Existe aquela veste que é a justiça do próprio Mashiach. Essa veste ela é de graça. Igual o Eterno, quando matou o cordeiro lá no jardim do Éden e vestiu Adão com as peles do cordeiro, aquele cordeiro simboliza o Mashiach. Nós, quando nos convertemos, nós somos vestidos com a justiça do Eterno, que é o próprio Mashiach. Mas existe uma outra justiça, que essa é alcançada por meio de esforço. A outra não, a outra é pela fé. Você aceitou o Mashiach, você se tornou justiça do Eterno, porque o Mashiach é a nossa justiça. Mas existe uma outra justiça que vai muito além, que é a justiça dos atos de justiça, que é o próprio esforço do crente, que é esse caso aqui. Então existe 2 vestes. Por isso que eu disse lá no livro de Salmos 45, lá fala da filha do rei, que as suas vestes foram bordadas para o dia do casamento. Está falando da igreja vencedora, que de dentro da igreja o Salvador vai tirar um grupo de vencedores para se tornar a sua noiva e entrar no reino milenar, para casar com ele e depois voltar, depois de 7 anos na glória, voltar com ele e reinar 1000 anos na terra. Mas como quando ele for voltar, nem toda a igreja vai estar com as vestes prontas, ele vai pegar só aquela que alcançou os atos de justiça, que vão estar com a veste pronta, que as vestes foram bordadas, porque hoje a noiva está no processo de preparar a sua veste. E lá diz que as vestes foram bordadas com ouro. O ouro é a natureza do Pai. E uma veste bordada, ela é feita com agulhada. O que são as agulhadas? Eu já falei isso nos outros vídeos. É o sofrimento que a pessoa tem que passar nessa terra por causa do Evangelho e por causa do nome do Mashiach. Toda vez que você sofre afronta, ou que você é perseguido, que você é maltratado, que você é caluniado, significa que as vestes estão sendo bordadas, as suas vestes. Por isso que o apóstolo Paulo falou que recebeu 40 chibatadas menos uma, ficou preso não sei quanto tempo, que ele queria participar dos sofrimentos do Mashiach, que todo aquele que sofre, todos que sofremos com ele reinaremos. Essa é a questão. Para a veste ser bordada, para o vestido estar pronto, você precisa passar por sofrimento. E se você passar por sofrimento, no dia que o Salvador for reinar, suas vestes vão estar prontas. Então essa noiva aqui não é toda a igreja, são aqueles
Tá vendo? Que os seus atos de justiça aí, ó, e sua esposa está pronta, concederam-lhe vestir com linho puro e resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. Essa conduta aqui é a vida que você levou nessa terra. Por quê, Rômulo? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vamos ver lá o que diz. Aqui diz assim, 5, versículo 10. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestadamente perante o tribunal do Machia, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Então no dia do tribunal do Machia, que vai ter 2 tribunais, o último tribunal depois do milênio, que é só para os incrédulos, e eles vão ser julgados. Os incrédulos, o nome deles não estão no livro da vida, eles vão ser julgados, o Eterno vai abrir o livro da vida só para mostrar que o nome deles não está lá, e eles vão ser jogados no lago de fogo. E existe o tribunal do Machia, que é quando ele voltar, depois dos 7 anos, ele vai estabelecer o seu tribunal nas nuvens, lá em cima, e ele vai julgar os crentes. E a Bíblia diz que cada um vai ser julgado segundo aquilo que tiver feito através do corpo, e cada um vai receber o bem ou o mal que tiver feito durante sua vida no corpo. O que é o bem, homens, que ele vai receber? Ele vai ganhar várias recompensas e vai ganhar o galardão, vai ganhar o direito de reinar com o Machia durante 1000 anos. E o que é o mal? Ele vai lá para as trevas exteriores. E lá vai haver choro e ranger de dente, para ele aprender a ser crente. Por isso que a Bíblia diz, reconcilia com o teu irmão enquanto estás com ele a caminho, enquanto você está vivo nessa terra, caminhando rumo ao tribunal, para que ele não te leve perante o juiz é o tribunal do Machia. E o juiz te entrega ao oficial, o oficial é o anjo, o Machia, te entrega ao anjo, e o anjo te recolhe na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Romilson, esses crentes que vai jogar lá, ser jogado nas trevas exteriores, eles vão sair de lá? Vão. Não sairás de lá enquanto, tá vendo o enquanto aí? Enquanto não pagares o último centavo. Machia vai decretar quantos anos ele vai ficar nas trevas exteriores. Não sei. Cada um vai pegar uma temporada boa lá dentro. Não sairás de lá enquanto não pagar o último centavo. E para onde ele vai depois eu não sei. Para dentro do reino, eu creio que não é. Porque ele não vai herdar o reino é uma recompensa. Talvez ele vai ser levado para um outro lugar depois que ele pagar a sentença dele lá e ficar esperando os crentes reinar. Para depois ele ser integrado à igreja. Ele vai ser integrado ao templo. Então veja bem. A Bíblia diz, aquele que conheceu a vontade do seu mestre e não se aprontou em fazer conforme a vontade do seu mestre, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conheceu e fez coisa errada, receberá poucos açoites. Mas vai receber, Romilson? Vai. Ele não vai ficar o mesmo tempo que uma outra pessoa que conheceu as coisas erradas e fez errada, vai ficar nas trevas exteriores. Um vai ficar mais tempo que o outro lá. Mas todos dois vão para as trevas exteriores, sim. E lá haverá choro e ranger de dente. Quem é esse aí que entrou aqui sem veste nupcial? Pega ele, amarra ele, pé e mãos e lança nas trevas exteriores. E lá haverá choro e ranger de dente. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Mas se esse sal perde o sabor, nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Para que serve um sal? Um sal serve para salgar uma carne, para ela não se perder. O mundo só não se perdeu totalmente porque os crentes vencedores que estão negando a vida da alma e que estão pagando o preço perante o Eterno ainda estão aqui. Quando eles forem tirados no primeiro arrebatamento, aí o mundo vai se perder totalmente. Está entendendo? Porque os crentes vencedores são o sal da terra. Mas se o sal se perder o sabor, para que ele serve? Para mais nada não ser pisado pelos homens. Quando a pessoa desvia do caminho do Eterno e está lá no mundão, ele é o que agora? Ele não serve para o reino dos céus, para o reino do Eterno, porque ele está lá no mundão, e não serve nem para os crentes, para os ímpios, porque os ímpios vão ficar pisando nele. Aí, ó, não era crente, olha que ele está aí, ó, criticando. Então a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz no livro de Marcos 9,48, vou estar lendo agora. Tem paciência aí. Tem paciência aí que eu estou passando para você o evangelho do reino, a palavra da justiça, que não é pregado dentro das denominações, viu? 9,48. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com uma só vida para um só pé para a vida. Essa vida aqui é o reino. Melhor você entrar faltando um pé no reino do que tendo os 2 pés e seres atirados na geena.
Se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhores é entrar com um só olho no reino do Criador, do que, tendo os dois olhos, e seres atirados na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar íncipido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Ele está querendo dizer assim, fica brigando aí, fica discutindo, não perdoa o seu irmão não, fica em atrito, fica aí levando essa vida carnal aí, vivendo uma vida de homem carnal, porque existe o homem carnal, o homem almático e o homem espiritual. O homem carnal é aquele que vive na esfera da carne. O homem almático é aquele que vive na esfera da alma. O homem espiritual é aquele que vive na esfera do espírito. A Bíblia diz que nós devemos colocar a mente no espírito e não na carne. Aí veja bem, então aqui está dizendo o quê? Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom. Ele falou, o bom seria ser salgado com sal agora nessa era aqui, ó. Mas se a pessoa não permitir ser salgado com sal nessa era, se ele não permitir o Espírito do Eterno queimar todos os seus pecados, todos os seus castos e abrolhos nessa era, ele vai ser salgado com fogo na próxima era. Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Achando que a coisa é brincadeira, né? Aqui, ó. De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo e experimentaram a beleza da palavra do Criador e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez. Decaíram, que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificaram novamente o Filho do Eterno e o expõem à injúria, pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção do Criador. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Ele está querendo dizer aqui, um crente que converteu, conheceu as palavras do Eterno, as coisas tudo beleza, tudo bonita, tudo certo, o evangelho verdadeiro, genuíno. Estou falando desse evangelhão também papaganizado aí das denominações, não. Falando desse evangelho aqui que eu estou passando para você hoje. É impossível, se ele caiu, é impossível renovar ele para arrependimento de novo. Por que eu estou falando isso, meu? Porque você não pode se arrepender duas vezes, meu irmão. Conversão é uma vez só. Então ele está querendo mostrar isso. O que ele tem que fazer então? Um crente que conheceu a palavra e agora e tal, é impossível renovar ele para... Não, o que ele tem que fazer? Não, ele tem só que pedir perdão para o Eterno e erguer a cabeça de novo e marchar para frente. Largar as coisas mundando tudo e erguer para frente. É isso que a Escritura está querendo mostrar. Ele não tem que converter de novo. Como é que vai haver uma segunda conversão? Não é isso que a Escritura está mostrando. A Escritura está mostrando que decaiu, é impossível renová-lo para conversão nova. Conversão é uma vez só. A pessoa só converte uma vez só. Caiu, porque o cair é do homem, o levantar é do Eterno. Caiu, ele tem que erguer a cabeça, levantar e marchar para frente. Porque nós estamos numa corrida. Então se você caiu no meio de uma corrida, levanta e nem olha para trás não. Só limpa ali e já estilinga. Estilinga na carreira. Então tem que levantar e correr de novo. E aí ele diz assim, ó. Aí ele diz, o expõe a injúria. Tá falando que o cara que caiu e está lá, caído lá, ele está colocando, se ele não se levantar e posicionar e correr de novo, o que vai acontecer com ele? Se ele não posicionar, se ele não se colocar de pé e correr de novo na corrida, o que vai acontecer com ele? Olha o que está falando. Pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberás a bênção do Criador. Está falando que nós somos como uma terra, que nós recebemos a chuva do Eterno, o Espírito do Eterno sobre nós, para produzirmos fruto para o reino do Eterno e para o Eterno. Mas se em vez de fruto ele produzir espinhos e abrolho, se ele estiver lá no mundão, ele vai estar produzindo só castos e abrolho, nessa terra que é ele. Ele vai estar produzindo só castos e abrolho. E aí, Ramos, o que vai acontecer com ele? Está perto da maldição, acabará sendo queimado. Ele vai ser jogado lá nas trevas exteriores. Para quê, Ramos? Para queimar os castos e abrolhos. Lembra lá que nós lemos Coríntios no vídeo passado? A obra de cada um será passada pelo fogo. Se a obra se queimar,
O tal ainda assim será salvo, mas através do fogo. Olha o que eu estou querendo dizer aqui. O tal acabará sendo queimado, a terra acabará sendo queimada. Mas quando você chega num lote ou num quintal que está cheio de mato, cheio de espinhos e abrolhos ali, e o mato está seco e você põe fogo no mato, o mato queima todinho. Mas e a terra, meu? A terra continua lá, intacta. A terra não queima. O que queima são os cascos e abrolhos. Então o Eterno, eu já falei isso, ele tem essa era para ele tratar com nossos pecados. E tem a próxima era. Por isso que ele diz, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Porque eles estavam dizendo que o Espírito que estava nele, que é o próprio Eterno que estava nele, Espírito, reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, versículo 18, diz que o Eterno estava no Filho em Espírito, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eles começaram a falar que o Pai que estava no seu Filho, o Espírito Santo que estava no Filho, era o Beuzebu, era um demônio. Aí o filho virou e falou, toma cuidado, todo aquele que blasfemar contra o Filho do homem, porque ele não é o próprio Altíssimo, ele não é Deus encarnado, ele é homem, 100% homem. Todo aquele que blasfemar contra o Filho do homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, o meu Pai, não será perdoado nem nessa era e nem na era vindoura, a era do reino. Por que ele falou isso? Porque na era do reino, na era vindoura, a próxima era, há pecados que vão ser perdoados. Está falando para os crentes, não para os ímpios. Porque esses crentes vão lá para as trevas exteriores para ser purificado desses pecados. Na próxima era eles não vão ser purificados dos pecados deles por meio do Espírito Santo, mas por meio da disciplina do Eterno. O Eterno vai disciplinar eles, porque foram filhos desobedientes. Então por isso que a Bíblia fala, será lançado nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente, e não sairá de lá enquanto não pagar os outros centavos. Ele vai sair, mas ele tem que pagar até o último centavo. Então veja bem, se você pegar o Apocalipse 2, versículo 23, olha o que o texto diz aqui. 2, versículo 23. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou eu quem sou dos rins e o coração, e que a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Eu vou retribuir cada um de vocês segundo a conduta que vocês viveu na terra. 2 Coríntios 5,10, cada um receberá aquilo que tiver feito através do corpo. Você está achando que vai chegando lá e passando a mão na cabeça de neguinho e mandando ele entrar para dentro do reino? Ah, meu filho, você pediu perdão na última hora, então vai chegando. Não, não é assim não, moço. Não é assim não. Quando chegar diante do tribunal do Mashiach, um grande número de crentes não vai entrar no reino. Assim como José e Caleb entrou na terra prometida, só os dois, e a maioria pereceu, a maioria não vai entrar no reino. A maioria vai morrer pelo caminho. A maioria vai para as trevas exteriores, enquanto outros vão estar lá no reino, desfrutando o reino com Abraão, com Isaac e Jacó. Muitos crentes vão estar lá nas trevas exteriores chorando. Choro e ranger de dente, porque não perdoou o irmão, porque não cresceu espiritualmente, porque fez a obra relaxadamente, porque viveu de qualquer forma, porque não se tornou um vencedor. Pois diz ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor Daniel, ao vencedor. Aqui agora ele está falando que vai retribuir cada um segundo a sua conduta. Então existe o evangelho do reino, existe o evangelho da graça, tudo englobado num só, mas existe uma diferença, existe a palavra da graça e a palavra da justiça. Hebreus 5,13. A palavra da justiça, ela é para quem está alimentando de alimento sólido, ela não é para quem está bebendo leite dentro das denominações. Então os pastores não sabem disso. Estão colocando todo mundo em risco ali. Vão para as trevas exteriores. Está entendendo? Olha o que o texto diz aqui. 1 Coríntios 11. Vou estar lendo algumas passagens aqui. E nós vamos aí. Vou tirando as dúvidas aqui nesses vídeos, porque tem pessoas que pediu sobre esse estudo. Não é pregado dentro das denominações. 11:32. Mas por seu julgamento e ao nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Então o Eterno vai usar a próxima era para nos disciplinar, para não ter que jogar nós dentro do lago de fogo, para nós queimar eternamente junto com os incrédulos. Por isso que eu estou te falando, que ele corrige quem ele ama. O problema dos crentes é que acham que o Eterno só tem essa era para tratar com os crentes. Não é, meu irmão. Ele tem essa era e tem a era vindoura. Ele tem essa era e tem a era vindoura. A era vindoura, ele ainda vai tratar de pecados ainda na era vindoura.
de crentes que viveram relaxadamente. Crentes que não alcançaram, não viveram fazendo a vontade do Eterno. Viveram fazendo a sua própria vontade. Viveram buscando a glória do homem em vez de buscar a glória do Eterno. Então olha o que o texto diz aqui, ó. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Lucas 12, versículo 45, que eu já li. Deixa eu ler Colossenses 3, versículo 23. Olha o que Colossenses, versículo 23 diz. Aqui, ó. Em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma, como para Iau, e não para homens. Tá vendo aí? Olha o versículo. Sendo que Iau vos recompensará como a seus herdeiros. É o Machia e Alcha a quem servis. Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Então quando chega lá, meu amigo, se você viveu fazendo injustiça na terra, você vai receber injustiça. Se você fez só a justiça, você vai receber a justiça. Porque o Eterno é justo. Se você fez o mal, você vai receber o mal. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou ele colhe nessa era, ou ele colhe na próxima era. Tem pessoas que falam, o cara viveu a vida toda fazendo trem errado e no final não sofreu, não morreu uma morte dos mais boa, não pagou por nada. Tá enganado, meu filho. Tem a próxima era para ele ainda. Você tá achando que esses estrupadores aí do mundo aí que viveu matando, roubando, fazendo tudo errado, esses vão pagar muito mais caro ainda do que os outros que viveu modestamente, vão queimar muito mais também no lago de fogo. Assim será para os crentes nas trevas exteriores. Eles vão receber uma disciplina maior do Eterno. O filho, ele é disciplinado. O Eterno disciplina ele para não condenar ele junto com os incrédulos. Então aqui o que acontece? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Vou terminar aqui, eu vou passar para outro vídeo.